E acabou a enrolação. O Flamengo está muito próximo de anunciar a contratação do segundo reforço, o jogador que chega para ser o reserva de Georgian de Arrascaeta. E a ideia é que o anúncio aconteça antes do Super Mundial para que o técnico Felipe Luiz possa contar com o jogador. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e como eu sempre digo, gente, é muito importante para nós. Se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo. Que bom! Deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre um anúncio oficial, isso porque o Peterson, jogador do Flamengo que estava emprestado ao Juventude, que após ter atos de indisciplina no Juventude, foi afastado do elenco do Juventude, foi emprestado ao Paysandu, lá de Belém do Pará. Hoje o Papão da Curuzu, né, como é chamado, ele anunciou oficialmente, aqui ó, fechado com o Lobo. O atacante Peterson está fechado com o Papão para a temporada 2025. Seja bem-vindo à maior alcateia do mundo. Mais informações no site oficial do Paysandu. Essa foi a nota oficial postada pelo Paysandu para anunciar a contratação do jogador que era das categorias de base do Flamengo, chegou a subir profissional, foi emprestado pro Atlético Paranaense, aí teve ato de indisciplina, voltou, foi emprestado, voltou, e depois ele foi pro Juventude e agora também teve atos de indisciplina no Juventude, por conta disso foi afastado. Ô Peterson, vou te dar um conselho, cara, bota a cabeça no lugar, porque já é o segundo clube que você passa e é afastado por atos de indisciplina. Então, coloca a cabeça no lugar para que você venha conseguir ter uma carreira, para que você venha conseguir tocar a sua vida e o mais importante de tudo, para que você consiga ter muito sucesso na sua trajetória, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação do Jorginho, porque amanhã você tem um encontro marcado comigo, 5 horas da manhã, ao vivo, aqui no canal. Nós vamos estar ao vivo, direto do aeroporto do Galeão, fazendo toda a cobertura da chegada de Jorginho, novo reforço do Flamengo. Deixa eu explicar uma coisa para que vocês possam entender. O Jorginho chega amanhã, a expectativa é que ele pouse no Rio de Janeiro por volta de 5h30 da manhã, e a informação ela é a seguinte: o Jorginho ele chega no Rio de Janeiro, ele pousa no Rio de Janeiro e deve, né, o Jorginho, depois de pousar no Rio de Janeiro, como é muito cedo, ele deve ir para um hotel, tomar um banho, descansar um pouco, mas amanhã ainda ele deve fazer um exame médico e já assinar o contrato com o Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo deve fazer o anúncio oficial do Jorginho muito rápido, porque tem que inscrever o jogador lá na FIFA para que o jogador possa jogar o Super Mundial de Clubes. Então, a ideia burocrática é essa. Agora, Flazueiro, e a ideia tática? A ideia tática é a seguinte: hoje o time se reapresentou, então o técnico Felipe Luiz vai ter treino hoje, amanhã, sábado, domingo folga, treina segunda, terça, treina segunda, terça, quarta viaja para os Estados Unidos, a expectativa é que treine quinta nos Estados Unidos, já no dia 12, e vai treinar 13, 14, 15 lá nos Estados Unidos, e aí no dia 16 o Flamengo estreia. Esse período, o Jorginho ele vai fazer um intensivão mesmo, assim, treinos intensivos para poder entender como joga o time do técnico Felipe Luiz. Vale lembrar que, como eu disse, o Jorginho ele chega para ser um reforço pro meio-campo, ele chega para reforçar ali o sistema de meio-campo do Flamengo e é uma contratação que chega para somar muito com esse meio-campo rubro-negro. Então, para poder explicar a vocês, amanhã o Jorginho já faz toda a parte de exame, assina contrato, a questão burocrática e já inicia esses treinos intensivos, táticos, né, para poder entender como joga a equipe do técnico Felipe Luiz, para estar aí à disposição do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Bom, vamos falar agora sobre essa contratação que pegou todo mundo de surpresa na tarde de hoje e, ao que parece, finalmente o Flamengo encontrou um jogador que vai chegar para ser o substituto de Georgian de Arrascaeta.
A informação que saiu hoje é que o Flamengo quer a contratação, ou melhor, está em negociação avançada para contratar Jorge Carrascal, colombiano, tem 27 anos, joga no Dinamo Moscou. E a situação é basicamente a seguinte: o Flamengo está correndo contra o tempo para poder fechar essa contratação. A ideia é que o Flamengo pague 15 milhões de euros pela contratação do jogador, algo que gira hoje na casa dos 95, 96 milhões de reais, e o jogador ele chegaria justamente para isso, para ser o reserva do Arrascaeta no elenco, para ser o jogador que vai ser a opção quando o Flamengo não tiver o Georgian de Arrascaeta. O Flamengo ele tem até o dia 10 de junho agora para poder enviar a lista para a FIFA. Dentro do Flamengo, o que confirmam é o seguinte: existe uma negociação, inclusive essa negociação ela tem um status hoje de avançada, mas ainda não está fechado. Mas o Flamengo quer sim correr contra o tempo para poder passar a possibilidade de não ter o jogador no Mundial, já que é possível, já que não mudaria o preço. Se negociar ele agora ou se negociar ele depois do Mundial, é o mesmo preço. Então o Flamengo já quer contar com um jogador para o Super Mundial de Clubes, até porque quando acabar o Super Mundial de Clubes, a ideia é a seguinte: acabou o Super Mundial, já tem um jogador treinando ali no Ninho, já tem um jogador à disposição do técnico Felipe Luiz, principalmente para os jogos do Campeonato Brasileiro, para os jogos da Libertadores. Vale lembrar que no primeiro jogo da Libertadores a gente não tem o Arrascaeta nesse primeiro jogo. O Arrascaeta, ele tomou cartão amarelo, ele está suspenso do primeiro jogo. Então, se puder contratar agora, é melhor ainda, porque aí você já contrata, já coloca no elenco, bem ou mal o cara já vai para os Estados Unidos, já vai ficar um tempo ali com o elenco concentrado. Então, é outra questão, é uma outra ambientação. Você acelera um processo. Agora, se não der para contratar para o Super Mundial, a informação é que a diretoria do Flamengo vai seguir aí no alvo, vai seguir no interesse para contratar, mesmo depois da possibilidade do Super Mundial, mesmo depois da possibilidade dele jogar o Super Mundial. Então, o nome do segundo reforço do Flamengo, jogador que chega para ser o reserva de Georgian de Arrascaeta, é o colombiano Jorge Carrascal. E sim, o Flamengo quer ele para disputar o Super Mundial de Clubes. E por falar em Super Mundial de Clubes, a torcida do Flamengo está preparando um mega Aeroflá. Está preparando um Aeroflá que a ideia ou a expectativa é de parar o Rio de Janeiro. Uma expectativa muito grande para esse Aeroflá, uma expectativa muito grande para pegar e dar esse último incentivo aos nossos jogadores. E é claro que nós vamos estar na cobertura, mostrando tudo para vocês. E a nossa ideia é justamente essa, fazer a maior cobertura da história do canal nesse Aeroflá. Aeroflá esse que vai servir para poder apoiar os jogadores e mostrar que é importante a gente ir lá no Super Mundial e fazer bonito e fazer a nossa parte, porque isso também é muito importante, tá certo? Vou ficando por aqui, galera, muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu! Meu coração rubro-negro tá até acelerado depois dessa enxurrada de notícia. Como torcedor do Flamengo, aquele apaixonado que vibra com cada contratação e sofre com cada cartão bobo, vou te dizer, esse vídeo aí me deixou pilhado pro que vem pela frente. Primeiro, a chegada do Jorginho. Irmão, a gente tá falando de um reforço que pode somar no meio, que vai agregar na rotação e dar mais fôlego pro nosso Mengão, especialmente com o calendário insano que a gente vai ter. Já chegar e cair direto no treino, focado, é o tipo de postura que a nação gosta. E ainda vai pro Super Mundial? Já me vi gritando na frente da TV. Agora, essa negociação com o Jorge Carrascal? Mano do céu. Isso aí é ousadia mesmo. Um reserva pro Arrasca não é qualquer coisa. Tem que ter visão, técnica, aquele toque refinado. Se o Flamengo fechar com ele agora, antes do Mundial, já entra com mais opção de criação. E vamos combinar. Com o Arrasca suspenso na Liberta. É agora ou agora. Não dá pra dar mole. Sobre o Peterson, cara, a gente torce por todo mundo que sai da base. Mas disciplina é tudo. Vestir o manto não é brincadeira, é responsabilidade. Que ele encontre o rumo lá no papão. Mas é bom botar a cabeça no lugar. No Flamengo não tem espaço pra jogador que vacila 2 vezes. E por fim, meu parceiro, esse Aeroflá promete parar o Rio. É a cara da torcida do Mengão. Gigante, barulhenta e apaixonada. Vai ser sinistro ver o aeroporto tomado de vermelho e preto, com bandeirão, bateria, fumaça e aquela energia que só a nação sabe fazer. Enfim, como torcedor, saio desse vídeo com o coração esperançoso. A diretoria tá trabalhando, o elenco tá se fortalecendo e a torcida já tá aquecendo a garganta. Se Carrascal fechar mesmo, a gente entra no Mundial não só com um time, mas com um elenco pronto pra brigar. E brigar bonito. Vamos pra cima, Flamengo.
Aqui é raça, amor e paixão. E que venha o Super Mundial.